Tranquilo? Tudo certo? Vamos começar hoje período composto por coordenação. Ixi, professor, esse assunto é muito chato, nunca aprendi, tenho um trauma, fiz uma péssima prova. Os comentários quando eu coloco esse conteúdo no quadro sempre são esses dos alunos. Mas hoje vamos aqui desmistificar período composto por coordenação. Um assunto tranquilo, fácil, você vai compreender hoje definitivamente, ok? Vamos começar aqui o nosso estudo, colocando aqui os slides, você vai acompanhando. Você vai arregalando os olhos para cá, né? Para nós irmos entendendo tintim por tintim. Vamos nós. Período composto, óbvio, né? Primeiro vamos à ideia de período. Período, ele é um enunciado, podemos dizer assim, onde ele vai poder ter um ou mais verbos. Se ele tiver só um, é período simples. Se ele tiver mais de um verbo, é período composto. Consequentemente, ele vai ser um período constituído por mais de uma oração. Quando essas orações elas são independentes uma da outra, elas são chamadas de orações coordenadas. Ah, oração coordenada eu já estudei. Isso mesmo, tá? Vai ficando melzinho na chupeta aqui. Então, oração coordenada, preste bem atenção. Ei, preste atenção, tá? Oração coordenada é oração independente. Uma não depende da outra para existir. Oração porque tem verbo e coordenada porque ela é independente. Guarda essa informação. Eu lhe trouxe o livro. Você não leu, tá? Então, uma oração, ela não é dependente da outra. Quando eu digo assim, Júlia acordou cedo e Júlia tomou café. Para eu saber que Júlia tomou café, precisa saber que ela acordou cedo? Não, são orações o quê? Independentes. Toda oração independente ela é chamada de oração coordenada. Entre as orações pode existir ou não o que a gente chama de conjunção. Professor, o que é conjunção? Conjunção é a mesma coisa que conector, conectivo, tá? Operador argumentativo. Pode ser chamado também de síndeto. Síndeto. Então, quando não tem a conjunção, quando não tem o síndeto, você vai chamar de uma oração coordenada assindética. Sacou agora? Porque não tem conjunção. Esse prefixo a de assindética, porque não tem conjunção, tá? E pode ter conjunção. Se tiver conjunção, é oração coordenada sindética. Professor, então, peraí, vou te organizar na minha cabeça. A assindética não tem conjunção e sindética tem conjunção. Acertou perfeitamente. Vamos a nós aqui ao nosso próximo slide. Ó, eu trouxe aqui uma informação mais detalhada para você acompanhar. Opa, passei. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Veja aqui que existe uma relação harmônica entre essas orações e a conjunção mas. Conjunção tem um papel só de unir orações. Conjunção, guarde isso na cabeça. Só tem um papel de unir orações. Se eu falo de oração é porque tem que ter verbo de um lado e verbo do outro. Tranquilo? Melzinho na chupeta? Então a conjunção, presença de conjunção é presença de síndeto. Se tem presença de síndeto, oração coordenada sindética. Se não tem a conjunção, se não tem um síndeto, oração coordenada assindética. Valeu. Tá começando a entender legal. Preste bem atenção. As conjunções, elas apresentam um valor semântico. De acordo com o valor semântico, ela vai receber uma classificação, tá? Então se liga aí. A oração coordenada que tem conjunção, ela é a oração coordenada sindética. Aí vamos olhar a classificação. Olha o contexto. Pelo contexto, você consegue identificar a classificação da conjunção e automaticamente a classificação da oração. Vamos lá. Oração coordenada cinética aditiva. Exprime uma relação de soma, de adição, de acréscimo. As principais conjunções que estabelecem ideia de adição é o i, o nem, não só, mas também, como também, tá? Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Percebeu agora? Ele não fez o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Eu adiciono informação. Portanto, esses conectores, eles atribuem muito isso dentro de um contexto que você quer exprimir adição. Melzinho na chupeta, não tá? Você está conseguindo entender legal mesmo? Oh, preste atenção, que esse assunto aqui é bem tranquilo. A segunda oração eu chamei de oração coordenada sindética adversativa. Por quê? Porque vai trazer a ideia de uma contrariedade, de uma adversidade. São sinônimos. A noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Esse mas, perceba, se a noite estava fria, as crianças não deviam estar na rua. Deviam estar o quê? Em casa. Eu estudei muito para a prova, mas não me dei bem. Peraí, se você estudou muito, o que é que você esperava?
que você fosse se dar bem. O time jogou bem, mas perdeu a partida. Peraí, se o time jogar bem, o que é que você espera que ele vai ganhar? Vai acontecer? Que ele vai ganhar. Você entendeu agora? Como aí, o contexto de adversidade ele se apresenta? Então, os conectores que contribuem para formar esse contexto de adversidade é o mas, o porém, o entretanto, todavia, contudo, no entanto. Deu para entender? Então, são conjunções que se equivalem quanto ao valor semântico. A terceira oração é a oração coordenada cinética alternativa. Essa aqui é uma das que menos cai em prova, tá? Que expressa a alternância. Ou você estuda ou brinca. Ora chove, ora faz sol. Expressa uma alternância, tá? Ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Percebeu? Ou, ora, ora. Como as duas têm conectores, as duas são orações coordenadas sinéticas alternativas. Tranquilo? Já estamos quase concluindo. Estamos já chegando a pertinho do final. Preste atenção aí, homem. Se liga aí, homem. Preste atenção. Olha, oração coordenada sintética conclusiva. Vai expressar a ideia de quê? Ainda diz que português é difícil. Conclusão, claro. Os conectores que contribuem para a conclusão é o portanto, por isso, né? Professor, o então pode? Pode, tá? Na redação, esse conector ele é muito comum aparecer no último parágrafo do artigo de opinião, do texto dissertativo argumentativo, né? Porque lá você vai colocar a sua proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. Portanto, a conclusão, os conectores conclusivos costumam aparecer lá também. O professor só pode colocar lá? Não, você pode colocar em outros momentos também, desde que traga um contexto de conclusão, tá bom? Uma observação, um detalhe, é sobre o pois, tá? O pois, se ele é colocado após o verbo, ele traz uma ideia de conclusão. Se ele é colocado antes do verbo, ele traz uma ideia de explicação. Olha os exemplos. Tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. É uma ideia imediata, é o que eu espero que vai acontecer na segunda oração. Se tudo está em ordem, eu não preciso me preocupar. É o óbvio. Ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Veja que esse pois apareceu posposto ao verbo, posto após o verbo. Portanto, traz ideia de conclusão. E a quinta e última oração coordenada sindética é explicativa. Traz uma ideia de explicação, tá? Exprime uma ideia de explicação em relação à primeira oração ou à outra oração. As conjunções mais usadas para explicar é o pois, né? O porquê junto, sem acento. E a palavrinha que também. Não saia hoje, pois vai chover. Percebeu agora que esse pois foi colocado antes do verbo vai chover? A locução verbal aí? Tranquilo? Então, são ideias que exprimem uma explicação. Uma síntese aqui, um resumo que Titio fez. Titio, no caso aqui, sou eu, tá? O conceito da oração coordenada é aquela que exerce função, não exerce função sintática, ou seja, ela é independente. Guarde isso, ela é independente, tá? A oração assindética. Teve um dia que no cursinho o menino perguntou assim, professor, por que não se pode classificar a oração assindética? E eu olhei para ele, com aquele olhar 43, que só eu tenho, e aí eu disse assim, meu amigo, preste bem atenção. A gente só pode classificar a oração coordenada, sindética, em função da conjunção, em função do conector. Se a oração assindética não tem conjunção, obviamente ela não receberá a classificação, tá? Tranquilo? E aqui um resumão para que você possa congelar essa imagem e mentalizar, tá? Guardar, leia, releia esse quadrinho resumidor que pode lhe ajudar, pode contribuir. Professor, eu tenho que decorar essas conjunções? Não. Você internaliza os conectores para que, diante do contexto, você saiba qual você deve empregar. Beleza? Um grande abraço, espero ter contribuído mais uma vez para com você. Você tenha sucesso nas avaliações, nos seus estudos, nos vestibulares, no Enem, nos concursos, nas redações, tá? E nós nos veremos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.